Mega operação contra tráfico de armas prende 19 pessoas e bloqueia 66 milhões de reais. E você vai ver também. A economia brasileira registra a terceira alta trimestral seguida, apesar da desaceleração. Produtos da cesta de Natal devem ficar mais caros neste ano. Brasil envia 28 veículos de guerra para reforçar segurança na fronteira com a Venezuela e a Guiana. E ainda, exposição em São Paulo traz os modelos mais modernos de robôs do mundo. Máquinas cada vez mais parecidas com seres vivos. Eu até consigo reconhecer o rosto e as emoções das pessoas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a gente começa falando que a Polícia Federal realizou hoje uma mega operação contra um grupo suspeito de negociar armas com os chefes das principais facções criminosas que atuam no país. A repórter Jaqueline Fonseca traz mais informações direto de Brasília. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Essa operação da Polícia Federal, realizada em parceria com as Forças de Segurança do Paraguai, teve o objetivo de desarticular um esquema multimilionário que armava as principais facções criminosas aqui do Brasil. Funcionava da seguinte maneira: uma empresa do Paraguai importava armas e munições de países como Croácia, Turquia e República Tcheca. Quando essas armas chegavam ao Paraguai, elas tinham o número de série e o logotipo da fabricante raspados. Depois eram revendidas para as facções criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas aqui no Brasil. Essa investigação durou cerca de 3 anos e neste período, segundo a Polícia Federal, cerca de 43 mil armas foram importadas e vendidas para estes grupos criminosos, movimentando cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Pelo menos 19 pessoas foram presas na operação deflagrada hoje, mas o chefe desse esquema, que é o dono dessa empresa importadora do Paraguai, continua foragido. 54 mandados de busca e apreensão foram expedidos para serem cumpridos em 3 países, Brasil, Paraguai e Estados Unidos, e 66 milhões de reais foram bloqueados das contas dos suspeitos. Na manhã desta terça-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu detalhes desta operação. Ele estava acompanhado do representante da Polícia Federal e das autoridades de segurança do Paraguai. Flávio Dino disse que a descapitalização e o desarmamento destes grupos criminosos faz parte de uma estratégia do poder público para reduzir a criminalidade no país. Vamos conferir. Essa operação nasce de uma investigação originariamente na Bahia. Durante algum tempo houve apreensões sucessivas de armas no Brasil e, mediante uma perícia, foi possível identificar que elas tinham uma origem. Essa origem era uma empresa importadora no Paraguai e essa empresa importadora fazia operações com vários países, fabricantes de vários países, notadamente Croácia, também República Tcheca e Turquia. Eu quero assinalar a importância estratégica disso no combate ao crime organizado no Brasil. Daí o foco em portos, aeroportos e fronteiras, e o outro eixo, a descapitalização, tirar dinheiro do crime organizado. Então, essa ação com o Paraguai fará com que as 2 maiores facções brasileiras, que eram as destinatárias principais desses armamentos ilegais, tenham o fechamento dessa via logística para a realização das suas operações. E olha, de Brasília, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Um dos cartões postais e principais destinos turísticos do Rio de Janeiro está convivendo com a escalada da criminalidade.
Direto da cidade, o repórter Anderson Nascimento tem mais detalhes. Os índices de furtos e roubos dispararam no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o bairro teve uma alta de 25% em roubos e 23% em furtos, em comparação com o ano passado. Moradores e turistas que frequentam o bairro relatam a preocupação com o aumento da sensação de insegurança em Copacabana. O local mais procurado pelos turistas ganhou destaque por conta da violência. No último dia 19, o turista Gabriel Santos, de 25 anos, foi morto em uma tentativa de assalto na praia. Já na virada do mês, câmeras de segurança gravaram um arrastão, onde moradores foram atacados por um grupo com mais de 15 criminosos. Os números de Copacabana chamam ainda mais atenção quando comparados com os dados de toda a região metropolitana, que teve redução de 14% nos indicadores de violência. E a gente muda de assunto para falar de economia. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no terceiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, a alta foi menor em relação ao resultado do trimestre anterior. Entre os meses de julho, agosto e setembro, o PIB cresceu 0,1%. De acordo com o levantamento do IBGE, essa é a terceira taxa positiva seguida após a variação de menos 0,1% nos últimos 3 meses do ano passado. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 2%. Com o resultado, o Produto Interno Bruto está novamente no maior patamar da série histórica e opera 7,2% acima do nível pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. Em valores correntes, foram gerados 2 trilhões e 741 bilhões de reais no terceiro trimestre. De janeiro a setembro, o PIB acumulou alta de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. O terceiro trimestre de 2023 fica marcado por uma desaceleração mais clara da economia, que vinha de 2 trimestres crescendo na casa de 1%. O resultado mais marcante é o da agropecuária, com queda de 3,3%. Os serviços continuaram a trajetória do crescimento com alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior. Contra o mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,8%. O setor chega ao maior patamar da série histórica e 8% acima do pré-pandemia. E para falar sobre esse resultado do PIB divulgado hoje, nós vamos conversar agora com uma especialista, a economista Paula Sauer. Olá, muito boa noite, Paula. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, Paula, o crescimento do PIB no trimestre foi considerado acima do esperado, tanto pelo governo como pelas projeções do mercado. Qual a análise que você faz desse resultado? Kleber, eu estava esperando alguma coisa negativa, mas nada dramático também não, viu? Era um negativo, alguma coisa em torno de 0,1%, 0,2% negativo, e a gente teve a surpresa de ter um PIB positivo, ainda que não tenha sido um positivo dramático também, a gente teve um PIB positivo em 0,1%, e isso é uma boa notícia. Agora, o que não deixa a gente exatamente feliz é saber que esse PIB positivo não tem a ver com a nossa produção, com o investimento produtivo, e sim com gasto e exportação de commodities. Então, a gente continua sendo um país extrativista, exportador de commodities, e não é um país que produz, que recebe investimentos produtivos, que tem como foco o crescimento, né? Nem mesmo o desenvolvimento. E isso mexe com a gente, que queria ver o país crescendo e se desenvolvendo. Muito interessante essa análise que você fez, Paula. E dentro disso, agora eu peço para você continuar com a gente e acompanhar essa outra reportagem de economia que eu vou chamar agora. Olha só, a cesta de Natal com 10 itens está mais cara do que no ano passado. A estimativa é do setor de supermercados. Acompanhe. Na média nacional, os produtos da cesta de Natal devem ficar 8,9% mais caros do que no ano passado.
Segundo a estimativa da Associação Brasileira dos Supermercados, a cesta composta de 10 itens como aves natalinas, azeite, caixa de bombom e panetone custa, na média nacional, R$ 295. Na comparação entre as regiões do país, o menor preço foi verificado no Centro-Oeste e as mais caras foram encontradas no sul do Brasil. E considerando os valores de 2022, a maior variação é registrada na região Sudeste, com aumento de 12,2%. Depois vem o Sul, com alta de 10,7%. O levantamento da Abrasce foi realizado entre os dias 10 e 23 de novembro e mostrou que os principais itens consumidos devem ser as proteínas, que tiveram um crescimento estimado de 10,1%. Além disso, 62% dos supermercadistas acreditam que o consumo no Natal deste ano será superior ao do mesmo período do ano passado. Olha, e nós vamos repercutir também esse assunto com a nossa convidada de hoje, a economista Paula Sauer. Paula, qual é a dica ou quais são as dicas que você dá para os nossos telespectadores? Quais as alternativas para gastar menos e ter uma ceia de Natal com qualidade? Olha, Kleber, felizmente isso pode ficar na nossa mão. A gente não controla o quanto a gente ganha, mas a gente tem um pouco mais de poder em relação ao quanto e como a gente gasta. E aí, a gente pode fazer melhores escolhas. Se, por exemplo, as aves natalinas, né, as castanhas portuguesas, deliciosas, estão caríssimas, a gente pode escolher outras carnes, trocar as aves pelo suíno, por um pernil, por uma carne de porco, que é mais barato e vai ser um prato tão bacana quanto. A gente pode prestigiar as frutas da época, as frutas da estação. A gente pode trocar a castanha portuguesa pela nossa castanha do caju, castanha do Pará, por exemplo. Então, fica um pouco mais na nossa mão o quanto a gente vai gastar nessa ceia de Natal. E uma outra dica também se o bom é estar todo mundo junto, então que tal a gente dividir essa despesa, né? Então, entre amigos e familiares, cada um traz um prato, cada um combina qual vai ser a sua parte, como se ajuda e a gente consegue ficar junto. Acho que esse é o mais legal do Natal, né? É ter a família e os amigos. Com certeza. Com certeza, isso aí já pode ser considerado um presente da Paula de Natal para o nosso telespectador. Nós acabamos de conversar com a economista Paula Sauer. Muito obrigado pela sua participação. Bom Natal! Muito obrigado e até mais. Bom Natal para você também. E olha só, veja a seguir. O Brasil envia 28 blindados para reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela e a Guiana. E ainda, exposição em São Paulo traz os robôs mais modernos do mundo. Máquinas cada vez mais parecidas com os seres vivos. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos, quase 49, pelo horário de Brasília. E olha só, a escalada de tensão entre a Venezuela e a Guiana fez o governo brasileiro reforçar a fronteira entre os dois países. O comando do Exército determinou o envio de 28 veículos blindados para a região. O reforço se deu em meio ao aumento das tensões entre ambos os países. Os veículos, assim como o aumento do número de soldados na região, atuarão como força de dissuasão contra qualquer possível incursão venezuelana na Guiana através do território brasileiro. Com o acréscimo de segurança, o número de militares na região sobe para 130. A mudança já estava prevista por causa da violência ligada ao garimpo na área, mas há no momento atenção também
para o conflito entre a Venezuela e a Guiana. O reforço na segurança da região estava previsto em uma portaria de 29 de novembro, que transformou o esquadrão local em regimento de cavalaria mecanizado. A tensão entre a Guiana e a Venezuela acontece depois da região francesa descobrir recentemente reservas de petróleo equivalentes a 10 bilhões de barris, maiores que as do Kuwait, e também porque, em agosto deste ano, a Guiana abriu um leilão de poços de petróleo na área. E para falar mais sobre esse conflito que deixou a América do Sul em alerta, nós vamos conversar agora com um especialista em relações internacionais, Manuel Furriela. Boa noite, Furriela. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite. Eu queria que o senhor explicasse para a gente primeiro, a Venezuela deve mesmo levar adiante as ameaças de atacar a Guiana? Infelizmente, há esse risco. O que acontece é que Nicolás Maduro acabou tomando a decisão de trazer à discussão este assunto, essa disputa de fronteira, que é uma disputa antiga que a Venezuela tem com a Guiana, que inclusive a Guiana teve decisões favoráveis a ela em arbitragem há muitos anos atrás, resolveu trazer isso à discussão. Por quê? Porque Nicolás Maduro está enfrentando sérios problemas dentro do país, é um governo muito desgastado, é uma ditadura. Então ele trouxe por esse motivo. Neste momento ele só realizou o referendo para que a discussão unificasse o país e que o nome dele fosse reforçado perante a população. O meu receio é que, como Nicolás Maduro pode perder as próximas eleições e ele é um governo ditatorial, ele apele para qualquer tipo de recurso para unir novamente o país a favor de si próprio. Uma dessas medidas, infelizmente, o risco é pequeno, mas existe, é de invadir a Guiana para tomar a parte que ele diz que é da Venezuela. Tá certo. E de que forma esse conflito pode afetar o Brasil? Afeta muito o Brasil. A gente tem fronteira com os dois países, podem vir refugiados dos dois países para cá, mas principalmente o Brasil, como é o país mais importante aqui da região, é a potência regional na América do Sul, ele vai ser chamado ou cobrado, melhor dizendo, a mediar uma guerra, caso essa guerra exista, entre a Venezuela e a Guiana. E o Brasil vai ficar numa saia justa. Por quê? Porque o governo do presidente Lula, o governo atual, ele apoia o governo da Venezuela. Então ele vai se sentir numa situação muito difícil em criticar, por exemplo, a invasão da Venezuela e essa guerra. O Brasil vai ser cobrado, vai ter realmente repercussão aqui no nosso país, mas ele vai ficar numa situação difícil. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o especialista em relações internacionais, Manuel Furriela. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Grande abraço. E olha só, eu mudei de assunto para falar que neste mundo cada vez mais informatizado e que robôs passam a fazer parte da vida das pessoas, especialmente em países como o Japão, não é mesmo? E é de lá que a Japan House traz para São Paulo uma exposição que mostra os modelos mais modernos do mundo. Alguns até conversam com as pessoas. Parece ficção, mas não é. Máquinas que se confundem com seres vivos. Levanta. Ele levanta. Tá vendo? Eu tô vendo. Parece que ele tá vivo, é isso? Ele tá vivo. Ele tá vivo de verdade? Acho que sim. É o que parece mesmo. Os robôs Lovot atendem quando chamados, fazem contato visual, se expressam, como muitos animais. Características encontradas na maioria das peças, expostas na mostra Convivendo com Robôs, na Japan House São Paulo. A exposição Convivendo com Robôs, ela trata de robôs amigáveis, né? Que são robôs que interagem com os humanos.
de forma simpática, colaborativa. Nos últimos anos, esses robôs têm sido usados em cuidados com a saúde mental, educação de enriquecimento sensitivo e ensino de programação dentro de escolas, empresas e até nos lares de todo o Japão. A Reiko, inclusive, diz que já está acostumada a conviver com os robôs. Para mim é normal, porque eu sou japonesa, né? Apesar de falar português, eu sou nascida lá, então já conheço um pouco da cultura japonesa. Inclusive, eu estive lá em julho do ano passado e restaurantes que não tem mais atendente pessoa, são robôs. Atendentes são, né, o robô que traz a comida, você faz o pedido tudo ali no tablet e o robô que traz para você. O Aibo é quase um cachorro de verdade. Late, se movimenta e ainda atende a comandos como qualquer cão adestrado. E o Par, uma espécie de filhote de foca, no Japão é usado em casas de repouso e hospitais para levar a alegria às pessoas. E eles também trazem gestos, comportamentos, né, através de uma linguagem não verbal, mas que eles se expressam ali com a pessoa que está interagindo com eles. Então, eles são considerados robôs companheiros, né, com uma interação intuitiva. Tem robô que trabalha na saúde mental e tem ciborgue capaz de melhorar a capacidade física das pessoas, como o HAL, que auxilia no aumento de autonomia de pessoas amputadas com baixa mobilidade ou que perderam o movimento das pernas. A gente tem um sobrinho na família, né, que está com questões ele está tetraplégico, sofreu um acidente e a gente não sabe ainda qual vai ser a condição dele no futuro. Então a gente está exatamente analisando que essa pode ser possibilidades para ele ter melhora, de ter condições de vida melhor do que o que ele tem hoje, né? E é claro que num lugar como esse eu não posso deixar de entrevistar um dos protagonistas dessa exposição. Eu estou falando do Pepper, ele que é um robô colega de trabalho e muito comunicativo, né, Pepper? Olá, tudo bem com você? Muito obrigada, viu, por atender a gente. Conta um pouquinho sobre você, Pepper. Você já deve ter ouvido falar de mim. Sou Peppa, um robô humanoide e empático que nasceu no dia 5 de junho de 2014. O robô tem 1,21 m de altura, pesa 29 quilos, reconhece comandos de voz e mais. Eu até consigo reconhecer o rosto e as emoções das pessoas. E ele ainda dança. Com tantas qualidades, Pepper faz sucesso por onde passa. No Japão, me elogiam bastante e dizem que sou esbelto e bonito. É um robô mais interessante que o outro. E aí não tem jeito. Todo mundo sai daqui assim, deslumbrado como o Benedito. Esse daí você também queria levar para casa, né? Eu queria levar todos. A mostra Robôs Amigáveis fica em cartaz até 31 de março de 2024 na Japan House, São Paulo. Para mais informações, acesse japanhousesp.com.br. A entrada é gratuita. Muito obrigado. É um prazer enorme te conhecer. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.